que o Senhor se levante. Salmo 68. Começa assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários, que tu os dissipes, como o vento leva embora a fumaça, como a cera derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, exultem diante dele, aleluia. Que Deus se levante. O salmo começa assim. Eu confesso que isso chamou a minha atenção, essa declaração. O que significa pedir para Deus levantar? Deus está sentado? Deus está deitado? A gente precisa acordar, chamar Ele para Ele despertar? Do que se trata essa oração, esse clamor? E eu li esse primeiro verso, essas primeiras palavras, e uma curiosidade tomou conta do meu coração. Sabe aquelas que não vão embora e a gente fica tentando entender, meditando. E o sermão de hoje é fruto da meditação nessas palavras: que o Senhor se levante. Enquanto estudava o que isso significava, eu descobri uma história bonita. Eu não sei se você sabia, mas essa declaração, que o Senhor se levante, era uma espécie de grito de guerra, de slogan, de um dos avivamentos mais incríveis que aconteceram nos últimos tempos. Era o avivamento liderado por Evan Roberts, no país de Gales, que aconteceu em 1904. Nas reuniões eles clamavam: que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória sobre nós. Foi um movimento de salvação impressionante. Em poucos meses, mais de 100 mil pessoas se entregaram a Jesus. Foi tão impressionante o que aconteceu nos dias de Evan Roberts, que houve um impacto social tremendo. Os bares começaram a ficar vazios. As pessoas chegavam no bar, pagavam a bebida, e quando iam levar o copo à boca, eram constrangidas. Então deixavam a bebida e iam embora. Foi tão tremendo o que aconteceu, que até os homens que trabalhavam nas minas de carvão mudaram seus procedimentos com os cavalos, com os animais. Eram homens chulos, homens brutos, falavam muito palavrão. E agora, eles, ao darem os comandos para os cavalos, eles não obedeciam, porque não estavam acostumados com aquele tipo de tratamento. Deus fez algo tão impressionante, que os processos na justiça eram raros, menos frequentes, os juízes tinham pouco trabalho. Eu vi algo que me chamou a atenção. Um jornal na época escreveu a seguinte notícia: o país de Gales está sendo varrido por um poder que não é deste mundo. As igrejas estão lotadas e as pessoas falam mais sobre Jesus do que qualquer outra coisa. Mas o pano de fundo desse avivamento eram reuniões de oração. Elas aconteciam cedo de manhã, às vezes começavam de noite e se estendiam. E nessas reuniões de oração e de louvor a Deus, há um profundo constrangimento pela presença do Senhor era gerada no meio do povo. As pessoas choravam, as pessoas choravam alto, arrependidas, e enquanto clamavam: que o Senhor se levante, que o Senhor se levante, que o Senhor manifeste a sua glória entre nós. Que o Senhor se levante, que o Senhor se levante, que o Senhor manifeste a sua glória entre nós. Hoje eu vim te convidar a fazer como estes irmãos antigos, a declarar esse salmo, a fazer desta oração um clamor pessoal, mas um clamor desta igreja: que o Senhor se levante, que o Senhor se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós. Você pode repetir isso comigo? Que Deus se levante.
que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós. Todos juntos, que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós. Pegue as suas mãos e peça isso, que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós, que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós. Eu creio, Ele vai se levantar. Algumas semanas eu compartilhei aqui uma visão que Deus me deu sobre algo que vai acontecer nesta igreja. Enquanto orava nas férias, eu vi, eram multidões descendo as águas do batismo. E eu creio que um mover de salvação vai se instalar no meio dessa igreja como nunca antes. Enquanto via isso, o Senhor disse no meu coração e em espírito: pregue sobre o batismo, pregue sobre o novo nascimento, pregue sobre essa ordenança de Jesus. Essa é uma mensagem central nas Escrituras. Ao descermos as águas e sermos levantados, estamos dizendo: fomos sepultados para a velha vida, renascemos com Jesus para uma nova vida. Se você não foi batizado ainda, se você não tomou essa decisão, você precisa experimentar o que isso representa. Jesus foi levantado dentre os mortos. Você vai descer as águas do batismo e vai se levantar para uma nova vida em nome de Jesus. Por isso desafiei a igreja a participarmos de um mover de salvação. E eu disse aqui que eu ia preparar 2.000 pessoas para pregarem o Evangelho, apresentarem Jesus para as pessoas. Nós vamos fazer isso durante a campanha de oração, 40 dias. A campanha se chama Simplesmente Jesus. E eu quero preparar você para ganhar os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes. E eu creio, nós vamos entrar juntos nas águas do batistério. Você vai ver os seus sendo transformados em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Deus vai fazer. Eu pedi que as pessoas se inscrevessem neste treinamento, que eu e os pastores da igreja vamos estar fazendo. E eu creio, você vai ser investido de autoridade para pregar o Evangelho e vai ganhar pessoas para Jesus. Eu fiquei feliz porque eu fiz o convite, já mais de 2.000 pessoas se inscreveram, glória a Deus. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Era 2.000 o meu alvo, vamos para 5.000. Então, em nome de Jesus, amém? Quantos querem participar de um mover de salvação? Obrigado aos que responderam o apelo, já se inscreveram. Uma salva de palmas para essa igreja linda. Hoje eu quero falar o que representa orar dessa maneira. Nós queremos viver um despertamento. Quantos desejam isso? Um mover de salvação, transformação. Nós precisamos aprender uma oração poderosa. Que Deus se levante. Que Deus se levante entre nós. Mas o que representa dizer isso? O que significa essas palavras? Em primeiro lugar, esse clamor, esta oração significa pedir: Deus, mostra a sua grandeza. Revela a sua grandeza entre nós. São vários os personagens bíblicos que oram e de diferentes formas vão pedir para Deus se levantar. Deus, mostra a sua grandeza. Moisés, Êxodo 33, no versículo 18, a Bíblia vai nos mostrar quando ele está dentro da tenda do encontro e ele faz esta oração: Senhor, peço-te que me mostres a sua glória. Peço-te que me mostres a sua glória. E então Deus fala para Moisés: você sobe a montanha, se esconde entre as rochas, e ali Deus manifesta a sua grandeza. Ele vê pela frestinha, e a glória de Deus é impregnada no seu rosto. Eu creio, se orarmos assim, Deus vai impregnar a glória dele em nós. Também lembrei da oração de Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Quando Abacuque vai orar assim: Senhor,
ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo, em nossos dias, em nossa época, as tuas obras. Em outras palavras, o que Abacuque está pedindo é: Deus, mostra a tua grandeza para nós. Isaías 64, versículo 1. Eu acho lindo como Isaías pede isso para Deus: ó, se fendessem os céus e tu descesses. E aí ele começa a dizer o que iria acontecer: os montes tremeriam diante de ti. E aí ele começa a citar o que aconteceu no Sinai, quando o Senhor desceu. Os montes tremeram. E aí ele vai falar: ouvido nenhum ouviu, nem percebeu, nem olho nenhum viu. Deus, como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus nos ensinou a orar assim: que venha a nós o teu reino, manifesta a tua grandeza. É por isso que quando ele envia os discípulos para entrarem de casa em casa, ele vai dizer: curem os doentes e anunciem: o reino de Deus chegou. Senhor, mostra a sua grandeza entre nós. Eu fiquei meditando nesse tema. Enquanto pensava na grandeza de Deus, fiquei lembrando que a Bíblia várias vezes chama o Senhor de Altíssimo. Quem já viu isso? Deus Altíssimo. O que significa pedir para o Deus Altíssimo se levantar? São vários os textos. Salmo 97, ele fala: o Senhor é Deus Altíssimo sobre toda a terra. Eu gosto, acho que é do Salmo 113, que ele fala que Deus habita um alto lugar, o Deus Altíssimo, e ele se inclina para ver o que passa no céu e na terra. Ele é Deus sublime, alto, Deus Altíssimo. O que significa pedir para o Deus Altíssimo se levantar? E eu fiquei pensando que quando as crianças eram bem pequenas, eu tinha um jeito de falar com elas. Eu normalmente me abaixava assim para falar com elas na altura delas, para elas me enxergarem. Quem é pai aqui? Você já fez assim? Abaixa. Mas quando eu ficava de pé, eles só conseguiam abraçar as minhas pernas. E eu fiquei pensando: pedir para Deus ficar de pé é como desejar: Senhor, eu queria abraçar os teus pés. Mostra a tua grandeza, eu quero ver os teus sinais, manifesta as tuas obras entre nós. Quantos querem abraçar os pés de Deus? Quantos querem pedir para o Deus Altíssimo que Ele se levante e mostre a sua glória? Sabe, eu creio que se orarmos dessa forma, Deus vai se levantar. Eu estou aqui orando, enquanto esse culto está acontecendo, eu creio: Deus vai se levantar lá no ministério infantil e visitar as crianças. Coisas do poder de Deus vão acontecer. Você crê nisso? Deus se levanta, Deus se levanta, realiza os teus grandes feitos entre nós. Sabe, eu creio que Deus tem feito isso em nosso meio. De diferentes formas Ele tem se levantado, se mostrado. Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo meu. Ele já frequenta a igreja há muitos anos, e ele falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Mandou uma mensagem: eu vou para a igreja e eu estou encontrando vários amigos meus de infância. E eu pergunto: mas quem te convidou? Quem te trouxe aqui? Ele disse: ninguém. Eu vi lá na internet alguma coisa, o movimento. Falei: deixa eu ver o que está acontecendo nesse lugar. Deus está se levantando. Esses dias eu fui a almoçar na casa de uma família, e tinha uma jovem aqui da igreja, adolescente. Ela falando: pastor, Deus está se mostrando lá nos nossos cultos de adolescentes. Foi o que aconteceu. Falou: esses dias o pastor Tarek mandou parar a transmissão do culto. Falei: é mesmo? Por quê? Falou: para aí, não quero que as câmeras mostrem. É porque ele foi fazer um momento de oração, e disse para quem estava doente, eu já tinha estourado o horário, vim na frente que nós iríamos orar. E eu estava ali sentado e vi uma menina que tinha um problema na perna. O pé dela acho que estava quebrado, eu não sei o que aconteceu. E eu fui com as minhas amigas orar por ela. E na hora que nós estávamos orando,
Deus visitou aquela menina. Pastor, ela foi curada. Eu vi com os meus olhos aquela moça sendo curada. Deus está se levantando. Ele se levantou no culto de sexta-feira, no meio dos adolescentes. Deus está se levantando entre nós. Esses dias eu ouvi uma oração de algo que se passou nos presídios aqui. Nós temos um movimento dentro dos presídios, missionários, cultos que acontecem. E uma missionária nossa me contando que tinha uma mulher envolvida com ocultismo. E ela começa a ficar com o seu pescoço inchado. E uma alergia, toma medicamentos, faz tratamento médico, nada resolve. E ela já estava afogando. E ela tinha ganhado uma Bíblia. E ela pega a Bíblia e começa a pedir socorro para Deus. E as mulheres que estavam na cela com ela dizendo: nós vimos isso acontecer. Enquanto ela orava, enquanto nós clamávamos, o pescoço dela foi desinchando diante dos nossos olhos. Deus está se levantando entre nós. Deus, Ele está fazendo coisas incríveis. Hoje de manhã cheguei no culto, atrás de mim tinham 2 jovens sentados. A ministra Thaís falou: pastor, quero que você conheça o Aslan e o Fabiel. Falei: quem são vocês, queridos? Nós acabamos o tratamento na Cristiolândia. Eu olhei para o menino e falei: me conta, o que Deus fez na tua vida? Falou: pastor, eu estava em situação de rua, totalmente drogado. Aqui a marca, eu levei uma coronhada na cabeça. Ele mostrando para mim. Mas eu fiz o tratamento, Deus me visitou, eu estou limpo, pastor. Deus tem se levantado entre nós. Hoje eu queria que você clamasse: que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória. Sabe o que eu acredito que vai acontecer? Deus vai se levantar na tua casa. Deus vai se levantar no lugar em que você trabalha. Deus vai se levantar nestes dias entre nós. Quantos querem fazer esta oração? Aleluia! Mas sabe, esta oração não significava simplesmente Deus mostra a sua grandeza. Essa oração também representa: Deus, seja o meu referencial. Por quê? Na verdade, esse salmo, ele começa com uma citação de Números. Essa era a declaração que Moisés fazia antes deles começarem a caminhar no deserto. Então os sacerdotes pegavam a arca da aliança, a levantavam sobre as cabeças e eles começavam a andar. Dizer que o Senhor se levante era o mesmo que dizer: Deus, seja o nosso referencial, nos mostra o caminho. Que o Senhor se levante entre nós. Esse era o sentido. E sabe, eu creio que essa oração nunca foi tão importante quanto nos nossos dias. Quando perdemos o referencial, não sabemos mais quem somos, nem para onde estamos indo. Referenciais. Deixa eu explicar um pouco mais. Eu só posso dizer que o meu filho é pequeno, ou ele é alto. No caso do Ben, eu podia dizer que ele é alto, quando eu o comparo com meninos da sua idade. Mas se eu colocar o Benício ao meu lado, eu vou dizer que ele é pequeno, porque o referencial se tornou o eu. Eu só posso dizer que sou pecador porque a santidade de Deus me foi revelada. Pedir para Deus se levantar é uma oração perigosa, porque orar assim faz dele a nossa referência. Quando nos colocamos diante dele desta maneira, entendemos quem somos e quem ele é. Quando o Deus Altíssimo ficar de pé perto de você, você vai entender o que eu estou falando. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele pediu: peço-te que me mostres a sua glória. Mas quando Deus mostrou a sua glória, o que ele fez? Se escondeu entre as rochas, porque ele entendeu quão pecador ele era. O mesmo acontece com Isaías. Quando Deus se levanta e ele vê o Senhor assentado sobre o trono, as abas das suas vestes enchiam o lugar, aquele lugar cheio de fumaça e tremendo.
Aquele mesmo homem que pediu para Deus fender os céus e revelar a sua glória, só consegue gemer. Ai, 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 ai de mim, que sou um homem pecador, vivo no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. Quando Daniel viu o Deus Altíssimo de pé, ele ficou como morto. Eu não sei, mas eu lembro muito bem quando Deus se revelou para mim, quando a sua grandeza foi manifesta diante de mim. Numa reunião de oração eu vi Deus de pé naquele dia. Eu só conseguia chorar e chorar e chorar, porque eu vi os meus pecados, eu vi e entendi a minha pequenez. Eu estava conversando com a Sil, e ela falando para mim: lindo, quando eu me converti, saindo daquela balada, coloquei um CD na época de louvor no carro, e aqueles louvores começaram, e de repente Deus manifestou a sua presença dentro do carro. Quando Deus se mostrou para mim, eu chorava e os meus lábios tremiam, e eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, a entender quem eu era. Pedir para Deus se levantar é torná-lo referência para nós. Mas sabe, eu acredito que nós vivemos talvez como nunca antes uma crise de identidade, talvez a maior crise de identidade da história. Mulheres não sabem mais quem são, homens não sabem quem são, pais, filhos, esposas, maridos estão confusas sobre os seus papéis. Até mesmo os velhos estão perdidos. As nossas lideranças ficam tentando apontar o caminho, mas não sabem para onde ir. São cegos guiando cegos, porque Deus deixou de ser o nosso referencial. Hoje eu vim clamar junto com você: que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória nesta terra em nossos dias. Que Deus se levante, que Deus se levante, que Ele seja o nosso maior referencial. Hoje eu não vim aqui criticar a sua opção sexual, ou o que você acredita ser o papel do homem ou da mulher na sociedade. Hoje eu só vim te convidar a fazer uma simples oração: que Deus se levante, porque se Ele se levantar, eu não vou precisar te explicar mais nada. Ele se basta, Ele é Deus, Ele é o meu maior referencial. Eu também já estive confuso, perdido. Eu já tive crises sobre o meu propósito, sobre a minha identidade. Mas eu aprendi uma oração que mudou tudo: Deus se levante. Deus se levantou para mim e a minha história mudou. Sabe, Deus em seu imenso amor, Ele sabia que nós iríamos ficar perdidos e confusos. Por isso Ele estabeleceu um referencial que pudéssemos entender. Foi por isso que Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente. Não era um discurso, era uma pessoa, o Verbo encarnado, nos mostrando o padrão de Deus para todos os homens. Jesus não é apenas mais um profeta que passou por aqui. Ele também não é simplesmente um mestre que nos deixou princípios valorosos de sabedoria. Ele não é apenas mais um líder inspirador. Jesus é a resposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa identidade. Ele é Deus encarnado. Ele é o amor revelado em sua plenitude em forma de gente. Ele é o maior referencial de todos os tempos. Existe um antes e um depois dele no calendário da humanidade. Existe um antes e um depois dele no meu calendário, espero que no seu também. O Deus Pai o levantou. Ele foi levantado no madeiro, Ele foi levantado da morte, Ele foi levantado nos céus. Hoje eu gostaria de te fazer uma oração que pode mudar tudo na sua vida. Que Deus se levante, que Deus se levante, que Jesus se torne o seu maior referencial. Hoje Ele vai se levantar para pessoas aqui. Hoje gente vai olhar para Ele e vai entender do que se trata o Evangelho.
Jesus veio para nos mostrar o caminho. Ele é o padrão. Olhe para Ele. Não basta simplesmente pôr uma cruz no peito e dizer que é cristão. Siga os passos dele. Faça dele o seu maior referencial. E a sua vida jamais será a mesma. Quantos já fizeram isso? Tornaram Jesus seu referencial? Levante as mãos e ore. Ore junto comigo. Que Deus se levante. Que Deus se levante. Que Jesus se torne o maior referencial. Que Jesus se torne o maior referencial. Que Deus se levante. Quantos creem que Deus vai fazer isso em nossos dias? Você pode aplaudir a Jesus? Pedir para Deus se levantar não era simplesmente dizer seja o meu referencial, mas representava dizer me guia, me mostra o caminho. A Arca da Aliança representava a presença de Deus manifesta no meio do povo. É por isso que Moisés colocava na frente, como se estivesse dizendo: é Deus quem nos lidera aqui, é Ele quem mostra o caminho. Quando pedimos para Deus se levantar, em outras palavras, estamos dizendo: nos lidere, nos mostre o caminho. Uma das bênçãos do Evangelho é que Jesus é Deus pessoal. Ele fala, Ele se mostra. Hoje à noite eu vou continuar essa mensagem. Eu vou falar que esse salmo também é um salmo messiânico. Se você continuar lendo, você vai ver em Efésios uma citação. Ele fala que Jesus levou o cativo o cativeiro. E aí começa a falar da ressurreição de Jesus. Por isso, que Deus se levante também é um grito de vitória para o crente. Porque ele aponta para a nossa vitória maior. Jesus se levantou dentre os mortos e Ele vive. E a bênção de caminhar com Deus pessoal é que Ele nos mostra os caminhos. Ele nos lidera. Eu gosto muito do tempo de devocional, porque é um tempo onde eu experimento a liderança de Jesus na minha vida. Eu não sei como você faz devocional. Eu já há algum tempo tenho acordado cedo, bem cedinho de manhã, e eu gosto de caminhar em volta, não é porque é em volta do cemitério, mas é porque é onde tem a pista, ali na Água Verde. Aí eu falo para si, eu brinco, é para eu lembrar para onde eu não quero ir tão cedo. Aí eu vou passando, e é um lugar interessante, porque tem um monte de macumba, né? O pessoal faz macumba na porta, e eu vou passando já repreendendo, está diminuindo as macumbas lá, viu? E aí vamos andando e vou orando, e às vezes tem gente caída, já tem uns cara bêbado, eu já vou orando, Deus levanta esse cara aqui, Deus abençoe, eu vou orando, e aí quando eu termino a minha caminhada, eu chego em casa e leio a Bíblia, termino a leitura bíblica, e eu tenho o hábito de pegar o meu caderno de oração, e aí eu faço perguntas para Deus. Deus, hoje eu tenho uma reunião difícil, me mostra como eu tenho que proceder. Senhor, eu tenho que decidir sobre os aumentos. Esses dias, pastor, como é que vai ser o dissídio, não sei o quê. E Deus, o Senhor fala sobre dissídio também. Aí abri a Bíblia e falava assim: pague ao trabalhador tudo o que deve. Eu falei: meu Deus! Eu não sei como é que você faz. Eu tenho um hábito de fazer assim. Eu peço: Deus, cala o inimigo, cala o meu coração, me mostra a sua vontade. E eu fico esperando. Às vezes vem textos, às vezes imagens, mas que privilégio é ser liderado por Jesus. Esses dias eu estava fazendo discipulado com meu filho, ensinando ele a orar. Aí eu peguei meu caderno de oração, falei: filho, orar é conversar com Deus. E comecei a mostrar para ele. Aqui, o pai orou por isso. Olha o que Deus falou aqui. Olha o texto da Bíblia. Olha que Deus... E aí chegou uma hora que o Benício olhou para mim e falou assim: pai,
Como é específico os textos da Bíblia que Deus te mostra. Deus fala mesmo. Eu falei, sim, filho. Sabe, em nome de Jesus eu queria que você fizesse essa oração todas as manhãs, todas as noites antes de dormir. Deus, se levanta, me lidera, me leva para o lugar do teu propósito. Quando oramos assim, Ele se revela para nós. Quantos querem orar dessa maneira? Quantos querem estabelecer a liderança de Jesus nas suas vidas? Peça para que Ele se levante, para que Ele mostre. Eu contei aqui a história, eu vi o pastor Cícero, está aqui sentado, ele chegando na igreja. Eu lembro que eu fui pregar numa empresa, e ele falou algo que eu achei lindo. Ele falou, Michel, eu era empresário, e veio um sentimento no meu coração de fazer a sala do presidente uma sala consagrada a Jesus. Ele ia ser o presidente da empresa. Transformar a sala do presidente na sala de oração. E aí, fui orar com a minha esposa, e a gente pensando nisso, se deveríamos fazer. O texto que Deus me deu foi em Provérbios: a alma farta pisa favos de mel. E aí ele disse que foi fazer a reforma. A sala do presidente tinha que ser a melhor, a mais bonita, a mais arrumada. Pôs um café bonito, começaram a reforma. E aí, quando começaram a mexer, encontraram um enxame de abelhas. Mas disse que era tanta abelha, que o mel começou a escorrer no chão. Tinha as marcas de mel. E então ele lembrou do versículo, é literal. Ele falou, não tira a marca do mel não, porque nessa empresa Deus está na liderança. E porque Ele está na liderança, nós vamos pisar favos de mel. Hoje eu vim dizer para você, Deus vai se levantar na sua casa. Deus vai se levantar no lugar que você trabalha. Se você clamar, se você pedir para Ele te liderar, Ele vai estabelecer a liderança dEle. E você vai pisar favos de mel. Quantos querem orar dessa maneira? Eu quero terminar, enquanto a música toca. Eu vou continuar o sermão. São 7 pontos, não dá para fazer tudo de manhã. Mas dizer que o Senhor se levante também representa dizer: Deus habita entre nós. Você pode dizer isso comigo? Deus habita entre nós. Esse salmo é um cântico que Davi faz. Muitos comentaristas vão dizer que ele fez essa canção enquanto se preparava para levar a Arca da Aliança até Jerusalém. É por isso que ele começa a canção da mesma maneira que Moisés fazia, com os mesmos dizeres. Quando ele levantava a arca, ele dizia que o Senhor se levante. Então ele começa a música assim: que o Senhor se levante. Mas ao fazer essa oração, ele tinha um objetivo. Ele levou a arca para Jerusalém porque um dia ficou incomodado. Seu palácio. Deus entenda-se. Ele entendia que o melhor lugar devia ser o do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus habita entre nós. Mora aqui. Quando dizemos que Deus se levante, que Deus se levante, em outras palavras estamos dizendo: Deus mora entre nós. Vem aqui, tem lugar para o Senhor aqui. Revela a tua grandeza aqui, mostra a tua presença, manifesta. Sabe, eu creio que um grande despertamento vai acontecer nos nossos dias, se clamarmos: Deus mora entre nós. Se tivermos prazer na presença do Senhor, se de todo o coração pedirmos: vem morar. Queremos, desejamos a tua presença, se tivermos prazer nele. Nos próximos dias eu queria te convidar a fazer isso, a buscar Deus
você vai ver você e os seus tendo prazer na presença do Senhor. Você crê nisso? O ano novo começa e a gente quer pôr a vida em ordem. Você não fez metas e quer arrumar um monte de coisa. Eu fiz também. Mas uma das coisas que eu resolvi fazer esse ano foi estabelecer algumas rotinas lá em casa. Rotinas novas. Eu e a Silvia entendemos que tínhamos que mudar as crianças de turno. Elas estão estudando de manhã. E já nas férias eu então comecei a fazer algo com o Beni e com a Nina. Antes de dormir, nós orávamos. E eu pedia para eles trazerem um caderno. E a gente fazia o plano do outro dia, planejamento do dia seguinte, né? Quem falha no planejamento já começa mal. Planeja falhar. Então escreve aí o planejamento e começamos. O que você vai fazer? Que horas vai acordar? E a gente ia colocando o horário para ler a Bíblia, o horário para fazer oração, o horário para todas as coisas. O Benício amou as rotinas. Ele é um pouco mais metódico. Quando dá o horário ele já fica meio desesperado. Estamos atrasados, vamos lá, porque eu achei um barato. Mas eu comecei a chegar em casa e meu filho estava orando, minha filha lendo a Bíblia, estudando inglês, fazendo música. Tinha hora para tudo, estava dando certo. E eu comecei a ver cada vez mais eles buscando a Deus. Há lugar na minha casa para o Senhor. Sábado a gente achou melhor não pegar tão pesado na rotina. Era um dia mais livre, mais tranquilo. E então falei, daqui a pouco eles vão se encher desse negócio. E eu fui andar em volta do cemitério, fazer meu tempo de oração. E eu voltei, e quando cheguei em casa eles já estavam acordados. E aí eu saí, deixei meu fone, minhas coisas e fiquei ouvindo. O Benício sentado no teclado, tocando, ele e a Nina cantando. Foi a manhã inteira. Vamos tocar essa, e cantavam, e cantavam, e cantavam, e cantavam. Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor habita entre nós. Ei, hoje eu queria te convidar a pedir: Deus se levanta. Deus habita na minha casa, no lugar onde eu trabalho. Se você orar assim, Deus vai se levantar. E os seus vão ter prazer de vê-lo de pé. Hoje eu vim te convidar a abraçar os pés de Deus. Hoje eu vim te convidar a levantar um clamor para que Ele mostre a sua grandeza. Hoje eu vim te convidar a olhar para o Altíssimo, o sublime, o maior de todos, o Todo-Poderoso, a pedir para Ele: fique de pé hoje aqui. Quando Ele se levantar nesta terra, as coisas vão começar a tremer, tronos cairão, autoridades cairão, o poder de Deus vai ser redentor nos nossos dias. Eu creio que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória sobre nós. Você pode repetir comigo: que Deus se levante, que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória. Faz isso, Deus. Hoje você vai levar esta presença maravilhosa para a tua casa. Ele vai fazer coisas maiores. Você crê nisso? Por isso eu queria terminar orando. Se esse é teu desejo, fazer esse clamor, pedir que Ele te lidere, que Ele mostre a sua grandeza, que Ele seja o teu referencial, que Ele habite, que Ele seja bem-vindo entre os seus, na tua casa, habita entre nós. Se esse é o teu desejo, fica de pé agora. Queria que você orasse comigo, fizesse da oração de Moisés, da oração de Davi, da oração desses irmãos antigos também, lá do país de Gales, a tua oração. Amém? Aonde você está, fique agora, feche teus olhos e comece a clamar: Deus, se mostra na minha casa, fica de pé entre os meus, mostra a tua grandeza, faz milagres. Pai querido, eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o Senhor se levante, que o Senhor se levante, que o Senhor revele a tua grandeza e o teu poder.
para os meus irmãos hoje aqui. Que eles possam contemplar o Senhor dessa maneira. Ah, Deus, que o Senhor se torne o nosso maior referencial. Peço-te que me mostres a tua glória, Pai. Vem hoje aqui, revela a tua grandeza e o teu poder. Que o Senhor se levante na casa dos meus irmãos, no lugar onde eles trabalham, entre os seus. Que o Senhor seja exaltado entre nós. Faz assim, Pai. Faz desta forma, em nome de Jesus. Quero que você que conhece a Jesus agora comece a clamar de maneira muito especial. Porque eu creio, Deus vai deixar impressões de salvação na vida de pessoas agora. Deixa eu te dizer, se você veio a esta casa agora e Jesus não é o seu maior referencial, talvez você abra a Bíblia, tenha uma Bíblia aberta lá em casa, ou carrega um crucifixo no peito, mas ele não te lidera, os valores da palavra não te lideram. Você não conhece Deus dessa maneira que eu falei. Sabe, a Bíblia diz que estamos mortos em nossos pecados e delitos. Por isso não somos capazes de entender e ouvir a voz de Deus. Mas quando confessamos Jesus e com fé declaramos que cremos nele, declaramos que cremos na sua ressurreição, e então quando fazemos isso, essa oração pedindo Jesus, se torna o meu referencial, me lidera, se torna o Senhor na minha vida. Quando fazemos assim, um milagre acontece. O Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, e Ele nos desperta da morte para a vida, da morte espiritual por causa do pecado. Ele nos desperta, e então passamos a ouvir Deus, a entender as coisas de Deus. A nossa vida é transformada. Se hoje você quer fazer essa oração, pedir para Jesus se tornar Senhor da tua vida, teu referencial, pedir para Deus te fazer nascer de novo. Eu quero ouvir Deus, eu quero entender as coisas de Deus, eu quero ser dirigido por Ele, eu quero a liderança dEle. Ele está vivo, Ele pode fazer isso. Se esse é o teu desejo, aonde você está, levanta a mão bem alta. Eu quero orar por vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alta assim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente com a mão levantada. Eu vou pedir agora, levantem os bancos. Se uma pessoa levantou a mão, fala: vem aqui na frente, eu quero orar por você agora. Eu creio, a igreja toda vai levantar as mãos e o Espírito Santo vai ser derramado aqui. Tem muita gente, você que levantou a mão, vem para cá. Vem para cá. Se tem alguém perto de você, você pode dizer assim: ó, vem comigo, eu quero orar. Os pastores já vêm aqui, os diáconos, os líderes, nós vamos orar por vocês. E um milagre vai acontecer aqui. O Espírito Santo de Deus vai te visitar. Venha, venha, venha. Tem muita gente. Desce da galeria pelas escadas. Você que está lá no fundo, vem para cá. Isso, vem com a esposa, vem com o marido, vem com o amigo, vem com o irmão, vem para cá agora. Nós queremos orar por você. Venha, venha, venha. Tem mais gente. Deus está te chamando. Vem agora, vem agora, vem agora. Isso, venha, pode vir. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Desce lá, desce na galeria, pede licença. Vem para cá, você agora. Vocês estão dizendo, diante de Deus e dos homens, Jesus vai liderar a nossa casa, Ele vai liderar a minha vida. Vem para cá agora, vem para cá. Isso, vem, tem mais gente que Deus está chamando aqui. Venha, venha, venha agora. Desce agora, isso. Desce agora, nós vamos orar. Nós vamos orar, vem aqui agora. Pode vir, isso, venha, venha, venha. Tem mais gente. Isso. Quantas pessoas estão descendo, você pode aplaudir o que Deus está fazendo. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar aqui. Isso. Estende as suas mãos para cá. Você que está aqui na frente, repete assim comigo nessa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu preciso da tua direção na minha vida. Eu preciso da tua ajuda, do teu toque. Fala comigo agora. Revela, Deus, o teu poder na minha vida. Me faz de novo.
me abençoa. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua paz sejam comigo. Eu me submeto à tua liderança, a teu senhorio, Jesus. É no nome de Jesus que oramos, amém. Deixa eu orar por você, Pai. Sela agora esse compromisso com o selo da promessa de Deus, o Espírito Santo. Que os meus irmãos não sejam mais os mesmos, mas que a presença de Deus seja com eles. Os abençoa, derrama o teu poder, manifesta os seus sinais na casa, na vida deles. Faz assim. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Você vai receber um convite aí toda terça e sábado. Nós temos um café para receber aqueles que estão chegando, os novos membros, os que aceitaram a Jesus. Venha, você é convidado, você que está chegando. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar para encerrar e depois vamos cantar essa canção. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra revelada. Que essa palavra gere frutos em nossas vidas. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.